O evangelho de hoje é o evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos 29 a 37. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7, e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. É a segunda vez que nós vemos num relato bíblico que Jesus alimenta a multidão repartindo o pão. Neste relato que nós lemos, no entanto, há um destaque para essa ação cheia de compaixão de Jesus, né? Então, o destaque se dá nesse olhar compassivo de Jesus para essa multidão. Ele que atrai a multidão e faz essa multidão permanecer com ele sem nenhuma pressa de ir embora, né? 3 dias estavam ali com Jesus, ouvindo e sendo curados. Significativo lugar em que ocorre essa narrativa. O texto diz que eles estavam às margens do lago de Genezaré, ou o mar da Galileia. Eles, toda aquela multidão, eles viram o pastor com o rebanho atrás. A multidão que segue e busca Jesus por sua atenção amorosa na realização das obras de Deus que chegou. Essa multidão que busca esse olhar amoroso de Jesus, né? Eram pessoas muito necessitadas. Os coxos, né, que são como aleijados, né? Os mutilados, os cegos, todos eles são curados. Isso causa nas pessoas admiração e louvor, né? Jesus é apresentado de modo solene nesse texto, nesse relato. Ele subiu a montanha, né? Sempre um lugar que se refere a Deus. Montanha, lugar alto, lugar onde está mais perto do céu, tem um simbolismo bíblico, né? Então ele toma o lugar alto, ele toma o lugar de Deus, né? Sentou-se e a multidão se aproxima dele. As pessoas vão até Deus. Aos discípulos, Jesus revela seu coração preocupado e compassivo, né, com o bem-estar da multidão. Ele se preocupa em não despedir aquelas pessoas com fome, para que elas não passem mal, para que elas não desmaiem. Ele cuidou de todos e agora teme que não possam voltar em segurança para casa e até desmaiem pelo caminho. Então, a preocupação, o olhar atento, misericordioso e de preocupação de Jesus. E também um outro aspecto interessante é que Jesus não faz a obra sozinho. Ele envolve os seus discípulos na ação da multiplicação. Mesmo sendo limitados, incapazes pelas próprias forças, os discípulos participam do poder de Jesus. E aqui está algo belo, né? Nós somos limitados, nós somos incapazes, mas nós podemos participar do poder de Jesus. Então, os discípulos, eles ajudando a organizar o povo, trazendo a Jesus os 7 pães e os peixinhos, e depois distribuindo os alimentos com todos. Então, eles participam
né? Apesar de serem limitados. Jesus é apresentado nesse relato como o bom pastor que conduz seu rebanho por compaixão e alimenta essa multidão. E alimenta a cada um de nós, até hoje, com a Eucaristia. Oração. Vamos fazer a nossa oração. Deixando essas palavras do Evangelho sondar o nosso coração. Sinto compaixão por esta multidão. Estão comigo e não tenho o que comer. Deixemos que a palavra de Jesus nos toque. São muitos os que têm necessidade. São muitos os que estão precisando. As palavras da incapacidade de resolver sozinho a questão, os discípulos respondem: onde comprar? Como prover tal quantidade? Essas palavras, Senhor, nos mostram que nós, humanos, muitas vezes não temos a solução para a fome da multidão. E são muitos os que têm fome, são muitos os que têm sede, não só do alimento, mas de tantas outras coisas. Hoje, Senhor, nós percebemos o seu coração cheio de compaixão. O Senhor que atrai as pessoas que buscam em Ti o cuidado e a cura das dores. Nós também, Senhor, queremos nos aproximar de Ti para que o Senhor nos cure, para que o Senhor nos dê a força e o alimento necessários. Que o Senhor nos alivie dos nossos sofrimentos, nos fazendo fortes. Hoje, Senhor, nós nos percebemos frágeis, mas, ao mesmo tempo, nós queremos dizer o nosso sim para fazer parte da tarefa, da missão, de chegar aos outros mais necessitados. Nós queremos nos comprometer, Senhor. Também queremos participar dessa sua compaixão pelos sofredores. Também nós partilhando do que temos e do que somos com os mais necessitados. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.